A Voz do Sindicato, uma produção Sindicato dos Marceneiros de Ubá. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à Voz do Sindicato. Hoje vamos conversar com a nossa psicóloga Maiara Souza. O tema de hoje é assédio moral, assédio sexual. Maiara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um tema polêmico e, inclusive, muitas pessoas têm até medo de falar sobre o assédio, seja ele moral, no local de trabalho, e sexual, que inclusive acontece também dentro do local de trabalho. Hoje, qual é o grande problema do polo moveleiro quando se fala de assédio? Bom, como você mesmo disse, marido, é um tema muito complexo, né? É um tema até difícil de ser trabalhado, mesmo na psicologia, porque existe muito receio por parte do trabalhador em falar de assédio, né? Porque muitas vezes o que está em jogo ali para o trabalhador é o emprego. Então, para a pessoa que às vezes tem família, né, precisa do trabalho, não vê uma nova perspectiva, não vê uma outra possibilidade naquele momento, né, existe muito receio. Então, é bem difícil, é bem complicado falar de assédio moral, sexual, seja qual tipo de assédio for. E muitas vezes esse tema na psicoterapia, no sindicato, ele aparece de forma indireta. A pessoa não chega aqui dizendo, Maiara, eu estou sofrendo assédio no trabalho. Ela chega dizendo, porque eu tenho uma situação no meu trabalho, que eu já não sei mais lidar com aquilo, eu estou pensando em pedir demissão, eu estou negociando, mas eles não querem me mandar embora. Entende? Não é direto. Às vezes a pessoa nem percebe ou ela nem entende que ela está numa situação de assédio moral ou sexual. Sobre o assédio moral, especificamente moral, aí eu gostaria aqui de deixar claro para o trabalhador e também a trabalhadora. O assédio moral geralmente vem de quem está no topo. É um gerente, um proprietário, para aquelas pessoas que estão embaixo. Qual é o grande problema quando isso acontece e o trabalhador sabe, mas ele tem medo de poder denunciar ou de mesmo comentar com os amigos que está acontecendo? O que está em jogo para o trabalhador é sempre o trabalho e o medo, né, das represálias por parte dos superiores, né? Na maioria das vezes aqui em Ubá, o que a gente percebe é essa relação complexa entre encarregado, né, e o trabalhador do chão, de fábrica, digamos assim, mas claro que isso acontece em outros locais também. Então, o trabalhador, é o que eu disse, muitas vezes ele nem percebe, ele nem reconhece, ele nem identifica que ele está numa situação de assédio, mas ele sente a angústia, ele sente que tem alguma coisa errada ali, né? E vem para o sindicato muitas vezes para receber essa orientação, esse apoio psicológico e às vezes até jurídico quando a situação já está grave, né? Quando o assédio em si já ultrapassou, né, alguns limites. Quando a gente fala do assédio, Maiara, como eu havia dito, imagina-se que esse assédio acontece entre empregado e alguém que é acima da sua função. Mas pode acontecer também entre os iguais, poderemos assim dizer, pessoas do mesmo setor? Sim, com certeza. O bullying, né, entre funcionários ali infelizmente é recorrente, né? A gente percebe, eu ouço relatos em terapia a respeito disso. Como eu disse, né, em uma situação anterior, às vezes a pessoa dizer que faz terapia aqui no sindicato já é motivo de chacota, né? Ou a pessoa assumir que de repente chegou naquele limite e falar, não, tô no meu limite, não consigo mais, por exemplo, fazer essas horas de serão. Cara, mas você vai deixar a gente na mão, né? Você vai... a gente tá contando com você, alguma coisa assim. Então, esse bullying, muitas vezes, e que pode chegar, infelizmente, até a violência, né? É comum. Bom, Maiara, como que o trabalhador ou a trabalhadora ele pode saber do limite? Por exemplo, você ainda há pouco citou a questão do horário. Onde que fica esse limite de saber que a pessoa pode se doar um pouquinho mais para a empresa e aquela pressão da relação, se você não fizer, você vai ser demitido? Onde que está essa linha que a pessoa pode identificar para saber de fato que ela está realmente sendo pressionada, está sofrendo um assédio? Eu acho que
o limite aí nesse caso é o bom senso por parte, né, do encarregado ou de quem está à frente da gerência na empresa para não exceder, né, aquele limite humanamente possível, né? É claro que a gente entende que existe a demanda muitas vezes, por exemplo, do famoso serão, das horas a mais, né? Mas uma grande insatisfação que eu ouço, por exemplo, aqui é que algumas empresas acabaram mudando a política de serão e acabaram adotando o banco de hora ao invés da remuneração. Isso gera muita frustração, né, para o trabalhador, porque muitas vezes ele se vê obrigado a fazer o serão, mas ele pensa assim, eu não estou ganhando mais nada para isso, esse banco de horas não vai servir para nada, porque no final das contas eu vou tirar férias coletivas, né? Então, esse limite por parte, né, do empregado, do empregador, que eu disse, é o bom senso. E por parte do empregado é sempre o que é possível fazer, o humanamente possível também, né? Uma mão lavando a outra aí, acho, né, que seria o ideal. Mas quando esse trabalhador também dizer, né, não dá hoje para eu ficar, eu não consigo vir ao sábado ou vir ao domingo trabalhar, o empregador também saber aceitar, né, saber negociar isso aí. Mayara, eu já tive como profissional experiências de sofrer assédio no trabalho. Em alguns momentos eu soube me comportar e rebater esse assédio. Qual que é a dica ou qual é a orientação que você como profissional dá para aquela pessoa que está sofrendo ou que vai porventura futuramente sofrer um assédio? Qual que é a postura que ela deve ter? Então, boa pergunta, né? Eu falei, muitas vezes a gente nem reconhece o que é o assédio, mas a gente tem inúmeras formas, né, do ponto de vista até legal, de entender que muitas vezes quando eu sinto uma pressão exagerada, né, por parte do meu superior, quando eu sinto uma exclusão por parte do meu superior ou mesmo dos colegas de trabalho, o próprio bullying, né, que eu havia dito anteriormente. Então, quando a gente vai perdendo a capacidade de lidar com essas situações, acho que é importante a gente parar e pensar como é que a gente também está reagindo diante delas, né? Muitas vezes a pessoa que está sofrendo esse assédio, ele acaba perdendo a paciência, né? Tendo reações impulsivas, das quais depois ele se arrepende, né? Fica com mais receio ainda, dependendo da reação que ele tem, de ser punido por aquilo. Então, o diálogo aí eu acho que é interessante, né? Porque se eu tenho, por exemplo, uma situação dessa com o meu colega de trabalho, existe um superior a quem eu posso recorrer para falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, o que o senhor me orienta a fazer nessa situação? Se a situação é com o encarregado, existe muitas vezes a gestão da empresa, a direção da empresa, os donos da empresa, dependendo aí do tamanho, né, da indústria, que a gente pode conversar. E se, né, não adiantar, e aí a coisa chegar num nível mais grave, procura o sindicato para as medidas legais serem tomadas também. Mayara, quando que sai do assédio moral e passa para o assédio sexual? Aí é algo já mais específico para a mulher. Como que a mulher ela pode determinar que de fato ela deixou de ser assediada moralmente, sofrendo pressão pelo trabalho, e passou a ser algo de conteúdo sexual? Então, Amarildo, até eu como mulher, né, me compadeço assim da situação da mulher que é vítima de assédio sexual nas empresas, não só em Ubá, mas, né, no cenário geral, porque é uma situação realmente traumática, né? Para a pessoa reconhecer que ela está sendo vítima de assédio sexual é sempre muito difícil, porque muitas vezes ela acha que é uma brincadeira, né? Às vezes faz parte da intimidade que já existe ali, né, no ambiente de trabalho entre os colegas. Eu tenho pacientes no sindicato que foram vítimas de assédio sexual e é sempre muito doloroso para essa pessoa, porque muitas vezes aquela mesma pessoa já sofreu situações de abuso ou de assédio anteriormente e aquilo vira gatilho, né, de sofrimento para ela. Então,
entra em crise de ansiedade, entra em crise de pânico e muitas vezes não sabe como lidar com aquilo. Então, se você, né, mulher, percebe por parte de qualquer colega de trabalho ou superior a você que os limites dessa intimidade, né, estão sendo ultrapassados, procure, se você achar necessário, ajuda psicológica para lidar com esse momento e o seu superior para conversar sobre essa situação, né? Eu acho que nesse caso não cabe ter medo, porque assédio sexual é uma coisa grave, além de ser crime, né? Acredito que se chegar ao ponto de ultrapassar, né, que a gente falou, um certo limite, essa pessoa precisa inclusive procurar a delegacia para prestar queixa, né? Fazer um BO sobre o ocorrido. É importante, Mayara, a gente destacar sobre, quando você fala de limite, até onde, por exemplo, a gente citou sobre a questão da amizade, né? Até onde o abraço está indo além do abraço. Acho que isso é importante, essa questão do tocar. Sim. Né? A mulher ela tem que perceber quando esse toque é algo a mais. Sim, dos elogios, né, das investidas, né, as mulheres que são solteiras, né, elas podem receber elogios no ambiente de trabalho, desde que ela sinta que ela está dando essa abertura, né, para aquela pessoa. Que existe de fato uma intimidade que é recíproca, que é mútua ali naquele caso, né? Então, se você fica desconfortável quando você recebe uma cantada ou um elogio de alguém, aí eu já acho que o limite foi ultrapassado, né? Se essa pessoa vem e te toca de uma forma que você fica desconfortável, outro limite foi ultrapassado, né? Então, acho que esse é o critério. Quando a gente fala do assédio moral e também o assédio sexual dentro do local de trabalho, Mayara, acredita-se que o primeiro passo que o funcionário deve tomar é procurar um setor responsável que possa acolher. Esse setor responsável, caso exista ou mesmo que não exista, mas tenha um superior, qual deve ser a abordagem? Como que a pessoa deve receber essa denúncia? Então, acredito que como psicóloga, né, embora seja incomum existir psicologia dentro das empresas aqui em Umbau, que é uma pena, porque o canal de comunicação de psicólogo para o psicólogo seria bem mais fácil, né? Muitas vezes a pessoa que é vítima de assédio moral ou sexual procura o técnico de segurança, procura o RH, procura alguém da gestão ou mesmo o dono, dependendo do porte da empresa, para falar daquela situação. E a situação tende a ser amenizada, né? Ah, mas será que foi isso mesmo? Será que você não entendeu errado? Mas eu vejo vocês dois conversando sempre, né? Vocês não são amigos? Achei que vocês foram sempre colegas. Então tende a abafar aquela situação, o que muitas vezes gera na pessoa que é vítima do assédio moral ou sexual uma frustração muito grande, uma revolta, né? Aquela sensação de que não adiantou em nada ela se expor para o superior para falar daquela situação porque ele não levou a sério, que o emprego agora está em risco, né? Ou mesmo que aquela notícia, que aquele comentário vai rodar dentro da fábrica, vai ser, né, feita uma fofoca com aquela situação e ela vai ficar mais constrangida ainda do que já está, né? Então, acredito que a pessoa que recebe essa denúncia, vamos falar assim, né, ou recebe esse comentário por parte do funcionário, precisa acolher da forma mais humana possível e pensar do ponto de vista prático o que pode ser feito, né? Se a gente está ouvindo alguém dizer que se sente desconfortável com a insistência do outro, com algum comentário que o outro fez, um toque do outro, a gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa, né? E o superior aí fazer algo, né? Transferir um ou transferir outro, afastar essas duas pessoas, repreender, né, a pessoa que está praticando isso, ou mesmo, né, punir de uma forma mais severa aí com a demissão, se for o caso. Lembrando para você que tanto o assédio moral, principalmente o assédio sexual, são crimes. Então, procure ajuda se caso você estiver sofrendo algum tipo de ação aí contra você. Mayara, mais uma vez eu quero agradecer e, por favor, sua mensagem para aquelas pessoas que estão nos acompanhando.
Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite, Marildo, para poder vir falar aqui um pouquinho com vocês. Marceneiros e marceneiras, né, de Ubá, fica mais uma vez o meu convite a você ser acolhido aqui na psicoterapia do Sindicato dos Marceneiros. Vai ser um prazer te receber, né, como a gente falou, de forma sempre muito humana e respeitosa. Então não precisa ter receio de procurar ajuda, né? Reconhecer que precisa dessa ajuda é parte da psicoterapia, né? Ter a iniciativa de procurar por ajuda é parte do tratamento e da cura. Muito bem. Maiara, mais uma vez, obrigado. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos.